Olá pessoal, muito boa noite a todos. Chapisquinho na área. Agora vamos pegar lá, olha lá, pronto. Olha lá, não adianta que ele vem correndo no lugar dele, olha lá, tá vendo? Olha lá. Né, meu menininho? Agora tá todo mundo escutando você. Olha lá, filho. Então vamos, dá um lugar pro papai. Eu vou ter que comprar duas cadeiras. Né? Uma só não dá, né, velho? Ele tá assim. Esse é um dos companheiros que não larga de mim aqui também. Né, filhão? Bom, então nós vamos falar sobre a morte do corpo físico. É hoje, né? Então, só um minutinho, deixa eu desligar. Bom, uma coisa muito importante que muita gente vem me procurar, e eu já passei por muitas experiências desse sentido. Ninguém na superfície desse planeta tem o controle sobre sua vida. Ou seja, você pode morrer a qualquer momento. Você pode morrer no parto. Você pode morrer com 5 anos de idade. Você pode morrer com 10 anos de idade, com 15 anos de idade, 20 anos de idade, 30 anos, 40, 50. Você pode morrer a qualquer momento da sua jornada evolutiva. Muitas pessoas, quando são jovens, 15, 16 anos, 20 anos, né? Acaba de entrar na faculdade, tem milhões de planos nesta vida, né, para essa vida, sofre um acidente ou qualquer coisa, um ataque cardíaco, uma doença e morre. Nunca o ser humano comum planejou a sua morte. Ele nunca esperava que ele ia morrer. Este mundo foi totalmente projetado, a sociedade ele é totalmente projetado para esta vida. Ninguém se preocupa com após a morte. Ninguém entende ou nem quer entender, as pessoas morrem de medo, né, da morte. Devido a isso, os espíritos que partem dão o maior trabalho do outro lado. Dão um trabalho do outro lado. A adaptação após a morte é muito conflitante para a maioria das pessoas. Vocês estão entendendo? Vocês hão de convir. No primeiro filme, Nosso Lar, nós temos uma experiência muito interessante lá. Peraí, bem, filhinho. Para bem. Ele quer bagunçar, ele quer brincar. Ele não quer ficar quieto. Né? Então, a sociedade de hoje, ela nem admite vida após a morte. Se ela nem admite vida após a morte, como é que ela pode criar uma preparação para viver do outro lado? No filme Nosso Lar, vocês se lembram que tem a cena daquela moça que morre, é noiva aqui, tem toda uma vida aqui, ou seja, ela não consegue se desligar das coisas daqui. Ela quer vir ver o noivo, ela quer vir, quer descer, e ela contraria a lei lá e ela desce. Você se lembra que ela desce e ela volta toda arrebentada? Porque não conhece as regras, não conhece as leis, né, que regem. E o pessoal tem que resgatar ela lá embaixo. Então, na maioria das vezes, há um inconformismo total com o indivíduo que morre cedo. Ele deixou tudo aqui, todos os planos, parece que a vida dele era 100% aqui. E agora?
Então, todos vocês precisam aprender uma lição muito importante, muito importante, muito importante. Vocês não devem se apegar às coisas deste mundo. Se apegar. Você não deve se apegar a pessoas, a coisas, objetos, casas, trabalhos. Vocês devem entender que isso aqui, esta vida sobre a terra, é uma ponte sobre um rio. E essa ponte você está atravessando ela de um lado para o outro. Você saiu de uma realidade, de uma sociedade espiritual, ok? E você encarnou com o objetivo de viver, transitar uma experiência e necessariamente você vai sair desse corpo e vai voltar para o astral. Agora, quando isto vai acontecer ao longo da sua jornada, do seu caminhar, ninguém sabe. Só os seus mentores que estão lá em cima. Ele sabe a hora exata, o momento exato da sua partida. E eles podem ampliar isso aí. Ou até diminuir, se for o caso. Então, a pessoa, quando morre, ela tem que entender, mas de imediato, que tudo neste plano para ela acabou. É uma nova jornada que se inicia, um novo recomeço do outro lado, e ela tem que aceitar isso de qualquer maneira. Mas devido ao materialismo exacerbado de nossa civilização, de nossa sociedade, que nunca nem pensou em vida após a morte, então ninguém, não tem nenhuma faculdade, não tem nenhuma escola, não tem absolutamente nada aqui que prepara a pessoa para um choque traumático desse tipo, que é a sua própria morte. Então, a maioria das pessoas demoram anos para se adaptar. Anos para se adaptar ao outro lado. Totalmente conectado e apegado às coisas deste mundo. Né? Lembra daquele filme Os Outros? Vocês se lembram com a Nicole Kidman? Aquele filme é bem legal. Né? Veio os invasores na casa dela, né? Mas na verdade ela que estava morta, né? Eles estavam mortos e não saíam da casa delas ali. A casa é vendida, vem outras pessoas morarem ali, né? Elas vão encarando como invasor, como tal. O filme é meio babaca, tem erros graves ali de estruturação. Que as coisas não são assim, as pessoas não ficam abandonadas após a morte. Primeira coisa importante é que ela não fica abandonada. Mas mesmo não sendo abandonada, as pessoas resgatando, levando, explicando, respondendo, fazendo terapia, a maldita não quer aceitar. Ela não quer aceitar a nova realidade. E não adianta ciscar, ciscar. Você só vai sofrer, só vai dar trabalho para os outros lá, você não vai mudar a realidade, que é a lei universal. Você morreu. A morte é o início de uma nova jornada. As coisas não voltam para trás. Você vê quantas pessoas eu conheço que entes queridos morreram, elas não aceitam essa morte, elas ficam desestruturadas, elas ficam perturbadas. O apego que ela tinha aos entes queridos é tão grande que o sofrimento não termina nunca. Chora o tempo todo, há mais de 2, 3 anos da morte, chora o tempo todo, elas não se conformam. Isso é o maior erro que você comete e você constrói a sua própria estrada de sofrimento, por causa do apego. São duas coisas importantes para um processo de transcendência e de iluminação aqui na Terra. É desapego e eliminar o desejo. Essas duas coisas são as mais importantes para um espírito vivenciar num estado de liberdade total. Aí não importa se você morrer, você continua livre do outro lado. É estabelecer um grau de liberdade. Você não depender de nada nem de ninguém, no sentido emocional mesmo da coisa.
Você está entendendo? Porque imagine se cada um de vocês agora sofreu um acidente de carro, amanhã capotou, papá, pum, morre. E aí? O que vocês vão fazer? Vão ficar chorando anos no astral lá? O leite derramado? Tem que aprender a aceitar que você é um espírito, que esta vida aqui ela é muito artificial. Seu coração pode parar, você pode pegar um câncer. Eu conheci uma pessoa que descobriu que tinha um câncer e morreu em uma semana. Caramba, o Léo, seu amigo. Agora dia 16, ele vai fazer um ano, viu? Dia 16 agora ele faz um ano da morte dele. Olha como o tempo passa. Entendeu? Né? Então, qualquer um de nós, eu posso, aí dura aqui. Você está entendendo? É só o de já apertar o botão. Sai fora eles. Chamado para cima. Você está me entendendo? Então, você pode sofrer um acidente de carro. Você menos espera, você está andando, vem outro, arrebenta você. Né? Ou você mesmo se distrai, né, com alguma coisa. Né? Então, é muito importante que você esteja pronto. E se isso acontecer com quem está me ouvindo, o sofrimento é inerente ao apego e ao desejo. Se você é apegado à tua mãe, ao teu pai, ao teu namorado, ao teu marido, se ele parte, porque acontece coisas, por exemplo, você está namorando uma pessoa, tem todos os planos para casar com ela, e ela morre. Ela não bota chifre em você, nada disso, ela morre. E você fica aqui a ver navios. E a pessoa do outro lado, eu vou contar uma história para vocês, muito interessante, presta atenção, de uma pessoa que praticava Tai Chi Kung Fu comigo em Campinas, 82, presta bem atenção, 82. Só não vou falar o nome dele para vocês, por causa da família, tal, aquela coisa toda. Ele fazia engenharia elétrica na Unicamp. Ok? E ele frequentava todos os dias quase a escola minha à noite. Fazia Tai Chi, fazia Kung Fu, fazia os cursos, participava da reunião espiritual, olha, que eu canalizava os mestres chineses, na época do Gilson, né? Bom, esse indivíduo, ele conhece uma menina no meu espaço, que era aluna da PUC, de TO, fazia terapia ocupacional na PUC. Fátima. Eles se namoraram e casaram. Presta atenção. Namoraram e casaram. E ele se formou na Unicamp e estava fazendo estágio numa empresa em Campinas. E ele ia de moto, trabalhar todos os dias de moto. Presta atenção na cena. Um menino bom, um menino amoroso. 6 meses antes dessa história, nós fomos fazer um acampamento aqui em Caldas, que é perto de Poços de Caldas, no meio da natureza. E eu lembro que eu e ele sozinho, nós saímos na estrada andando, a gente montou as barracas, depois o sol estava pondo bonito, e ficamos andando, caminhando, e conversando, eu e ele fazendo um monte de perguntas para mim, sobre vida após a morte, sobre isso, sobre aquilo, tal, sabe? Esse foi marcante, esse negócio. Nós éramos muitos amigos, assim. Como vocês hoje aqui estão ao meu lado, aqui, nessa jornada. E ele voltando um dia do trabalho de moto, sofre um acidente e morre. Ou seja, e digo mais, a mulher dele esperando um filho de 3 meses. Essa menina que frequentava o nosso espaço. Você imagine a dor da família dessa menina
de toda a situação. Então, imediatamente, naquele dia nós fizemos uma reunião espiritual, consultamos nossos mestres, e os nossos mestres disse para não se preocupar, que ele estava sendo muito bem cuidado, foi muito bem recepcionado do outro lado. Ok, bom. E aí, como eu fazia muita projeção astral, dava curso de projeção astral na época, a família e os amigos falavam assim: Laércio, você ainda não encontrou ele após a morte? Foi visitá-lo? Né? E não ia, eu não tinha. Os mestres me deram uma ordem: não procure. Ele virá procurar você na hora certa. Você não precisa sair lá atrás. Na hora certa ele vai procurar você. Muito bem. E o pessoal vinha, né, toda semana, e ali, já encontrou ele, já encontrou ele. E eu falava: não encontrei ele. Olha, passou quase um ano. Passou quase um ano dessa história. Né? Veja que situação a minha, hein? Veja que situação a minha. Eu estou numa cidade astral, eu estava dando uma aula, né? Como eu faço aqui, eu estava dando uma aula lá, tinha umas 50 pessoas na sala de aula. E antes de eu terminar a aula, ele aparece na porta da sala de aula, lá no fundo da classe, sorrindo para mim e me esperando, sabe? Então eu lembro que eu terminei essa aula, nossa, ele veio me dar um abraço, a gente deu um abraço assim caloroso, sabe? Né? E aí a gente saiu, eu e ele conversando pelo corredor dessa escola lá, astral. Ou seja, ele veio atrás de mim. E nós ficamos conversando. E nesse dia, cara, ele vai falar assim: Laércio, se lembra, Laércio, que a gente estava lá em Caldas Novas e a gente estava andando na estrada conversando sobre a vida, e cara, hoje eu estou aqui. Né? Tudo na terra passou para mim. E agora eu estou aqui numa nova jornada, num novo começo, num novo caminho. Né? Aí no final da conversa, eu pergunto para ele assim: você quer que eu leve uma mensagem para sua esposa? O que você quer que eu fale para sua esposa? Isso foi muito triste para mim. Você vê o lance do que a gente está falando do desapego. Ele fala assim: olha, você não vai levar nenhuma mensagem para minha esposa. Você não vai falar para ela agora que você me encontrou. Deixa tudo como está. Porque se você for lá e falar para ela que eu estou sempre ao lado dela, que eu cuido dela, que eu fico próximo a ela, isso vai atrapalhar totalmente a vida dela. Porque na jornada dela, ela vai ter que encontrar uma outra pessoa, vai se casar com essa outra pessoa que vai ajudar a cuidar de nosso filho. E eu não posso interferir nisso, porque eu já não estou mais lá fisicamente. Ela tem que assumir. Olha que louco, olha o desapego dele. Ele gostava muito dela, a ponto de você saber que lá agora eu tenho uma outra jornada, eu tenho um outro caminho aqui, eu estou descobrindo muitas coisas, ele falou para mim, e aquele mundo para mim acabou. Aquela jornada acabou. Então a vida ela tem que seguir. E ela tem que encontrar alguém que é tão normal, né? Uma pessoa morre cedo, não vai ficar eternamente, né? Se apaixona por outro, casa, arruma outro e a vida que segue. Não é verdade? E ele queria que realmente isso acontecesse com ela. Né? E é engraçado que passou um tempo, eu nunca mais até hoje vi essa menina. Mas a irmã dele, que também frequentava o espaço, eu encontrei ela várias vezes. Ela mora em Campinas, são de Campinas. Sabe? Mas eu tinha vontade de conversar com a irmã dela agora e perguntar. Vamos ver, um dia ela vai aparecer no sítio ainda aí. Né? Todo mundo aparece. 82. Então, tudo deve estar, né? Todo mundo já deve estar mais 50 anos nessa história. Né? Mas
É a importância que a gente tem que entender que morreu para esse lado, que todos os planos que você tinha aqui não existem mais. Eu ia fazer faculdade, arrumar um trabalho, juntar família e tal. Não. Agora o foco é lá. A jornada é lá. E você tem que estar pronto, tem que estar preparado e se desapegar das coisas daqui. Mas para a maioria das pessoas é muito difícil. Porque elas não têm esse preparo psicológico. Então o sofrimento é inerente após a morte a todos os entes queridos que têm essa ligação, esse processo. Né? Então é muito complicado. Mas o verdadeiro espiritualista, o verdadeiro indivíduo que está nessa jornada espiritual, ele tem que estar pronto. Ele tem que estar pronto. Por exemplo, eu tenho um caso que nós acompanhamos agora há pouco tempo, da morte de um menino de 20 anos. Né? Ele tinha 20, né? 18 ou 18? Filho da Laís. 18 para 19 anos. Um menino com leucemia, com câncer. Mas, quando o indivíduo está muito doente, ele sabe que às vezes não tem muita saída. Ele sabe que ele vai morrer. Então a pessoa naturalmente se prepara para a morte. Ela não consegue fazer planos aqui. Ela só fica tratando da doença, não pode fazer uma faculdade, não pode, sabe? Nem arrumar uma namorada. Assim fica difícil. Então a pessoa já vai se desligando um pouco das coisas deste mundo, sabendo que vai partir. Porque isso é um karma, né, a ser resgatado. Mas a pessoa que morre de acidente, aí é complicado. Porque ninguém espera. Ninguém está preparado para a doença, naquele caso, né? Entendeu? Eu tive um caso aqui, né, de uma família que frequentava o meu, assistia todas as minhas palestras aqui, e ela vinha com o filho de 18 para 20 anos também, com leucemia. Ele ficou mais de 3 anos assistindo palestra minha aqui, com leucemia. Mas chegou uma hora que a coisa se agravou e ele foi embora. Né? Aí, também, pessoal pedindo para trazer notícia dele. E por quê? Eu tinha que descobrir por que ele morreu novo. Por que ele foi embora tão cedo? Ele era um menino, a mãe dele falava, exemplar, uma coisa bondosa, amorosa, assim o extremo. Ela não entendia por que do sofrimento do filho. E como ele era tão amoroso, tão bondoso. Depois da morte, vamos lá conversar, né? Aprender umas coisas e ele. Bom, só vou dar um detalhe. Na vida passada dele, ele era um monge tibetano, lá no Tibete. Ele tinha um tiquinho assim de karma resgatado para ir para o processo de ascensão lá em cima. E ele decidiu fazer isso, né? Cumprir esse resgate de coisas mais antigas. E a morte se torna uma libertação. Uma libertação dessa jornada terrena, dessa jornada cheia de maia, de ilusão, porque a vida só é para você passar de um lado para o outro de uma ponte. Tolo é aquele que se fixa e constrói casa e moradia sobre a ponte. Isso o Léo nunca fez. Tá? Nunca fez. E eu também sou uma pessoa totalmente desapegada das minhas coisas. Terra, casa, objeto, carro, não estou nem aí. Esses gatos começaram a riscar meus carros, né? Que eu compro, né? Cachorro meu arranhando a porta quando vai para o sítio. Eu não estou nem aí. Eu quero que sim. Eu não tenho um mínimo apego às coisas materiais. Isso aqui é mais importante para mim. Isso aqui. Isso. Pode arranhar o carro à vontade, pode rasgar minha cama, pode cagar em tudo, que não é limpa. Né, bem?
Aonde cagar na Ju. Né? Tadinho, meu filho, né, bem? Esses dias mesmo, eu fui levar um filhinho meu no veterinário, ele mijou tudo em mim. Tudo em mim mesmo, porque ele estava muito assustado, muito nervoso, com a camisa tudo fedendo xixi, né? Danadinho do pai. Né? Igual eu falei que o meu menino arranhou tudo eu aqui numa briga aqui, mas é ele, não adianta. Vai brigar com ele? Tem que brigar com ele. Entendeu? Então nós temos que estar prontos e entender essa vida. Se você não entender essa vida, você não entende porque que as pessoas morrem cedo. Porque você tem que abandonar todo o projeto de vida aqui de uma hora para outra e começar do zero de novo. Por isso a gente tem que seguir um texto do Lao Tzu, do Tao Te Ching. O sábio aceita tudo que lhe acontece. E está sempre no princípio. Se eu morrer agora, eu já posso me dar por terminada a minha jornada aqui na Terra. Tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Posso fazer muito mais coisa? Posso. Mas quem decide quando eu vou ficar aqui, quando eu vou voltar para lá? Vai ser mais útil eu ficar aqui fisicamente ou vai ser mais útil eu ficar do outro lado, trabalhando do outro lado? Aonde eu serei mais útil e aonde eu aprenderei muito mais? É por isso que Chico Xavier foi morrer com 90 e poucos anos lá, ainda não. Os negros não tiravam ele de jeito nenhum. Ah, vai, Chico, você não tem nada que fazer aqui. O trabalho está aí embaixo. Quem precisa de você, da sua mediunidade, está aí embaixo. Não está aqui em cima. Morrer, vai fazer o quê aqui? Falar de espírito, só tem espírito aqui? Não vai resolver nada. Você está entendendo? Que um cara que é médium, aqui ele só serve para fazer essa ponte entre o plano espiritual e o plano físico. Né? Aí você morre lá. Qual serviço que eu vou fazer? Médium? Para que ser médium? Tem médium lá. No bom sentido, está todo mundo morto. Né? Então, a gente tem que entender esse desligamento, esse desapego total das coisas desse mundo e transformar cada coisa que acontece em nossa jornada num grande aprendizado. E o fato de eu ter encontrado essas pessoas, você imagine a tristeza para mim quando essa pessoa chegava para mim aqui e falava, ai, ele não mandou nenhuma notícia para mim. Aí, o que eu falava? Aí, eu tinha que dar um jeito. E é super constrangedor, porque eu poderia mentir para ela. Poderia simplesmente falar assim, olha, ele está muito bem, ele está muito legal, eu encontrei ele está super feliz, né? Você está entendendo? Mas ele proibiu de eu falar isso. Ele proibiu de eu falar que ele estava perto dela, próximo dela. E se eu falo que eu encontrei, que eu conversei com ele, é óbvio que ela ia me perguntar isso. Aonde ele está? Ele ainda vem me visitar? Ele ainda, sabe aquela coisa? Porque tem uma ligação amorosa, afetiva muito forte ali, cara. Eu só tinha que usar os jargões, né? Não se preocupe. Deus sabe o que faz. Né? Com certeza, Ele sempre vai estar ao seu lado. Né? Mas você tem que seguir a sua vida aqui. Você tem que... Né? E se você fica trazendo notícia toda semana, pô, quando que a menina vai se desligar e encontrar uma outra pessoa? Né? Não é fácil. Imagine, eu quero que vocês imaginem uma coisa. Um médium muito bom, muito vidente. Ele tem um relacionamento com uma esposa maravilhosa. Uma pessoa muito conectada com ele mesmo. E essa pessoa morre jovem. Mas ele continua vendo ela. Como que ele vai continuar a jornada dele aqui? E ela sempre por perto. Ele vai trair a esposa? Porque seria continuidade de uma traição, não é verdade? Porque ela não morreu, ela está do lado, ele está ali perto, está vendo tudo.
Como ela iria encarar isso? Você conseguiria ter um novo relacionamento nessas condições? É o próprio caso do André Luiz. Quando ele volta a visitar a família, já tem o Ricardão lá, né? Na cama dele, né? O italiano. Você está me entendendo? É muito difícil esses apegos. É muito difícil. É. Esses dois é sempre assim, viu? É amor de vida passada. Os dois gatos que ficam brincando. O Spock. É. Tem perguntas, Luna? Vamos lá, senhoras e senhores. Oi, filho. Ele conversa, você viu? É, fica resmungando ainda. Daqui a pouco o espírito brinca com ele e dá um pulo. Você vai ver. Professor, todas as pessoas que de certa forma conhecemos e adquirimos um vínculo são de nossas vidas passadas? Claro que não. Claro que não. É só use a inteligência, pelo menos uma vez na vida. 7 bilhões de almas estão na primeira encarnação na Terra. Esses caras não têm nada a ver com você. A probabilidade de você cruzar com essa turma e interagir, né? É muito grande. Não tem nada a ver com vida passada sua. Entendeu? Mas, em alguns casos, tem. Em alguns casos, acontece. De você interagir com pessoas de vidas passadas. Mas essas interações podem ser, não boa, pode ser uma encrenca, né? Você não assistiu nos filmes aí? Né, da Zíbia Gasparetto, o cara que enforcou você, matou você. Você vem com o inimigo, aquela coisa toda, né? Tem, tudo isso aí tem, isso é verdade. Esses laços existem. Né? Mas, nem tudo. Certo? Eu posso namorar uma menina, casar com ela, que eu nunca vi ela mais agora. Veio de Orion agora. Está chegando aqui pela primeira vez. É o famoso amor interestelar. Professor, quando temos que tomar uma decisão sobre um filho, a razão diz uma coisa e o coração diz outra. O que fazer? Bom, é óbvio que essas questões são complicadas, são difíceis. Mas você tem que sentar, meditar, pedir ao alto uma intuição e mandar ver, seja o que Deus quiser. Entendeu? Se tem que tomar a decisão, mas não tem outro jeito, né? Que seja feito a vontade de Deus e manda brasa, tome a decisão. O que não pode é ficar, sabe, cozinhando, não adianta nada, que não resolve também, só complica mais a situação. Você tem que decidir aquilo que o seu coração acha que é melhor. E pronto. Né? Lá, até onde vai a morte do corpo, depois do físico, até chegar no... Sempre temos que usar uma roupa? Claro, todos usamos roupas. Se não usar roupa, vai ficar uma alergia que ninguém sabe onde está. Né? Não, todo mundo usa roupa no astral. Os ascensionados usam roupas, certo? Só que eu vou dar uma dica para vocês aprenderem de uma vez por todas, que os ascensionados não possuem um único corpo. Ele possui N corpos. Os corpos são utilizados na medida que eles deslocam para lugares na galáxia que necessitam de outra estrutura corpórea diferente para atuar, devido às condições ambientais até. O Grayzinho, amigo meu, diz que ele tem mais de 30 corpos espalhados pela galáxia. Que está armazenado em gavetinha lá. Corpo astral, hein? Corpo astral. Quando ele vai do determinado lugar, ele troca de roupa. Tira-se roupa de Grey, bota uma roupa de um cara alto. Não depende do que ele precisa usar. Não se apeguem nem a corpos. São tudo roupas. Roupas que são invólucros da consciência, para se manifestar nas dimensões densas do universo. Tá? É muito importante que vocês entendam isso.
Vocês nunca são a roupa que você veste. Esta roupa aqui ela é kármica, a gente não tem como mudar. No astral, quando você atinge um grau de consciência, você pode mudar a aparência do seu corpo astral a hora que você quiser. Mas depois de um certo estágio, que você pode atuar nele, certo? Você pode mudar completamente a sua aparência. Ser uma outra pessoa completamente diferente de tudo de qualquer encarnação que você viveu aqui na Terra. Ok? Ninguém vai te reconhecer. Mas só pela vibração astral, né? Você tem seu RG cósmico. O CPF cósmico, não tem como enganar a receita. O Dijar você não vai enganar nunca. Pode vestir qualquer roupa quando o Dijar está na sua cola. É possível ensinar os familiares e amigos sobre tudo que aprendemos com o Senhor? Ou melhor, focar só em mim mesmo? Não, você pode sempre lançar sementes. Né? As sementes nos seus familiares podem demorar um tempo para ela germinar. Mas uma hora ou outra ela germina. Tem pessoas que você fala, não tá nem aí com você. Mas daqui 5 anos, daqui 10 anos, você não sabe o que vai rolar. Aí ela vai procurar, ela vai atrás. Aí ela está no momento certo de aprender, né? Cada um tem um momento de cada um. Não adianta ficar forçando a barra. Cada um tem um momento. Tem pessoas que despertam com 70 anos, depois vai atrás das coisas. Aí depois que aposentar eu vou buscar a espiritualidade. Eu tinha um amigo aqui em Limeira, né? Músico, e trabalhava de caixa do banco do Banespa. Lá no centro, lá, não sei. Né? E ele tocava numa banda, né? Tocava numa banda, né? Aqui em Limeira. E eu sempre ia ver ele tocar, sabe? A esposa dele ia, a gente sentava na mesa, enquanto a banda tocava, ela ficava ali, comendo, vendo ele tocar, certo? E dava intervalo, vinha sentar com nós lá, e me chamava para dar bacanja, sabe? Tal, né? Cara, ele falou assim, olha, eu só estou esperando me aposentar, que eu vou dedicar minha vida inteira para música. Ele aposentou, olha que louco, ele aposentou. Um mês depois ele descobriu um câncer. E 2 meses depois ele estava morto. Tá? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Também tem esses conselhos. Né? Você está entendendo? Coitado. Todo sonho dele de agora eu vou relaxar, né? Agora eu vou viver de música, vou curtir. Bom, isso não significa que ele não esteja fazendo isso do outro lado. Tá? Sérgio, ele chamava, Sérgio. Tinha um bigode, não sei se você lembra dele. Ele morreu, escrevi quando? Na década de 90. Década de 90. Ele tinha uma banda chamada Acalanto, aqui em Limeira. Ela existe, tem um pessoal que ainda toca com a banda da Acalanto. Só que o Serjão era o vocal, né? O vocalista, cantava e tal. Também. Eu lembro dele como se fosse hoje. E a gente sentava a conversar. Quando eu falava dessas coisas meio de espiritualidade, ele ficava tudo assim. Cara, eu vou contar uma história muito engraçada para vocês. Como é que eu sou? Chegou uma moça, na década de 80, não, década de 90. Chegou uma menina lá de Belém do Pará, ela era cantora. Ela veio sozinha, com maracuia pra cá. E ela é uma voz, uma cantora maravilhosa, sabe? E ela não sabia tocar violão direito, quase nada. E eu que tinha que tirar as músicas que ela queria cantar, então eu ensinava ela a tocar, né? O violão, olha, é assim que toca, os acordes são esses, treina. Então eu acompanhei ela durante vários anos. Eu ia tocar para ela cantar. E todo o dinheiro da renda dava para ela, né? Porque eu não precisava, né? De grana, coitada. Ela que estava. Olha, essa menina ficou. Nós nos conhecemos por mais de 10 anos na noite, tocando na noite e tal.
Mas eu não tinha espaço aqui em Limeira. Eu dava aula mais em São Paulo, eu ia, voltava, sabe? Você acredita que essa menina só foi assistir, chegar para mim, Marécio, eu assisti uma palestra sua? Como que eu não sabia que você fazia tudo isso? Foi de 10 anos que a menina foi dar um clique, foi acordar. É a Simone, cantora da noite aqui. Né? É muito engraçado a história da Simone. Porque eu não vou convencer as pessoas. Eu não quero trazer as pessoas para o meu lado. Se ela perguntar alguma coisa, se eu der um toque, ela se interessar, ela vai buscar. Mas eu não. Às vezes eu estou no meio com pessoas totalmente diferentes. Eu não fico lá doutrinando as pessoas, sabe? Que nem bobo. Não perco tempo com isso, não. Hã? Pastor, tô de pastor. Né? Às vezes eu saio na noite para ver banda tocar e tal. Essas pessoas, só que alguém que me conhece mesmo, né? Que já foi lá tal. Mas o que tem de gente que a gente encontra na rua, né? Nesses lugares, pô, estou professor, posso tirar uma selfie com eu cito essas palestras e tal. Então tem isso, né? Porque hoje você espalhou a semente, a coisa está aí. Quem quiser ouvir, vai lá e ouve. Eu tenho mais de 1000 palestras lá na internet para você estudar. Você pode mandar para um amigo teu, pode dar um toque, olha aí, dá uma olhada, quer ver o que você acha, tal. Mas a pessoa pode naquele dia assistir e não tocar. Às vezes não é o tema que ele está procurando, tal, mas daqui 10 anos pode tudo mudar. As coisas mudam. Só morrer alguém da família, morre, que o cara vai buscar a espiritualidade, porque vive e começa a sofrer. Como diz, né, o Espiritismo, que você não vai pelo amor, vai pela dor. Né? Muita gente vai buscar o Espiritismo pela dor, pelo sofrimento. Não porque quer aprender, quer conhecimento, quer sabedoria. E depois que o seu problema está resolvido, nunca mais volta no centro espírita. O ser humano é muito engraçado. Né? Após estudando anos suas palestras, podemos fazer a passagem de forma mais madura? Pode, claro que pode. Morreu, você fala, e agora? Fudeu, né? Então aqui do lado, agora não tem o que fazer. Tem que escutar, relembra o que o Lalá falou nas palestras dele e vamos tocar o barco para frente. Né? Você fala assim, me leva aí, vamos dar uma semana de férias, depois você pode arrumar um emprego para mim. Né? E outra, né? Duas coisas você sempre vai pedir para o plano astral. Primeiro, eu quero aprender e eu quero trabalhar. Eu quero ser útil à sociedade, às pessoas. O plano astral vai te encaminhar. Primeiro, ele vai ver o seu potencial. Você quer fazer isso. Você gosta do que você gosta? Ah, eu gosto disso, então vamos estudar. Então vamos estudar isso e depois você vai trabalhar. Com medicina, né? Não posso exercer medicina antes de eu aprender, né? Vou fazer o curso, vamos estudar. Né? Então nós somos assim. Lá no astral vai ser a mesma coisa. Tem toda uma sociedade que tem vários níveis. Sempre você vai ser útil no nível inferior a você. Sempre. Entendeu? Tantas pessoas sabem menos que você. Então, você vai ser útil ensinando, trabalhando. E, claro, vamos ter a hora que nós vamos também buscar o conhecimento no mundo espiritual para ascender. Né? Para não ficar preso e repetir karma após karma, encarnação após encarnação. Nós temos que chegar aqui agora e falar, porra, essa encarnação tem que ser a última minha. Né? Eu vou fazer uma mudança radical na minha consciência, na minha vida. Não quero mais voltar para esse trem aqui, não. Adorei, mas não volto mais. É aquela camiseta que a gente tem, né? Tem uma camiseta que está escrito assim, adorei, mas não volto mais. Aqui. É. Se o indivíduo, durante a vida, é piloto de avião, motorista de busão, existem simuladores muito avançados que treinam as pessoas para comandarem os veículos do astral? Claro que tem. Claro que tem. Se você quiser ser útil dirigindo os busão lá, vai fundo. Né? Mas só que você tem que entender uma pequena coisa. Se hoje aqui, os nossos carros já estão quase nem precisando de motorista. Tem o carro da Tesla lá que já anda sozinho. Você acha que no astral vão precisar de piloto?
naves avançadas com bilhões de anos de tecnologia. Você pode pensar isso, não tem emprego para piloto lá. E as naves, você deixa a inteligência avançada dirigir. Né? As naves interestelares, você acha que o cara está lá dirigindo, o motorista? Você vê que tem uma coisa muito engraçada, que é a Enterprise. A Enterprise, você senta na ponta, mesmo a mais velha. O piloto só tinha teclas assim na mão, não tinha direção, que ele ficava para frente, para trás. Você está entendendo? Os caras já eram inteligentes o suficiente para saber que o piloto ele só dava o comando. Ele montava o curso, digita o curso no computador, eu quero ir em tal lugar agora, tal, dobra 5, aperta o botão, a nave vai sozinha. O piloto só faz isso, só implementa. Entendeu? E quando a gente, depois da Enterprise, ela avançou, você pode trabalhar com o computador com comando de voz. Você fala assim, para a nave, né? Pode até ter uma inteligência artificial de interface. Sabe? Uma pessoa. Né? Os filmes de ficção científica moderna é muito interessante. Você está numa nave interestelar e a nave, o computador da nave tem uma interface humana. Parece um ser na sua frente. Você é uma mulher, uma moça, um cara, uma pessoa. Ele é a interface. Então você fala assim, olha, ajuste curso para a estrela tal, tal, tal. Você fala para ela, só fala o que ela faz. Ela executa e vai embora. Não tem você sentar lá e pilotar a nave. Isso é coisa de civilização primitiva. Né? Por isso que esse filme de ficção científica nosso, lá na estação ISS, uma puta droga, né? Que ninguém pilota aquela bosta. Você tem que trabalhar com inteligências muito avançadas. Lá tudo é diferente, lá tudo é muito mais fácil. Né? Você quer ver onde dá um nó na cabeça de vocês? O filme que dá um nó na cabeça de vocês. Vocês não estão preparados para assistir, é Fundação do Isaac Asimov. Você vai ver que tem um cara que ninguém sabe se ele está morto ou ele está vivo. Ele morre, mas continua vivo, aparece. Que é o cara, que é o cientista, que é o matemático. A memória dele vai para um computador, não sabe se a inteligência artificial ele é densa de novo, ele de novo, está ali. Ninguém sabe quem que é o verdadeiro, se morreu, se não morreu, onde que está. Fundação, é só a Fundação. Já tem 2 temporadas, tem 3, que o livro são 3 livros. Ele escreveu em 54 esse livro, para você ter uma ideia. Ó. O Isaac Asimov, numa época que não tinha nada dessa tecnologia aqui, mas ele sacava lá na frente, pensava lá na frente. Ele já pensava em inteligência artificial, robô, tudo isso daí. Né? O Isaac Asimov fez aquele Eu, Robô também. Né? E esse Fundação é legal porque tem a ver com conquista da galáxia. É o Império Galáctico. Certo? E é mais engraçado que esse cientista é uma ciência que eles têm lá que chama psicomatemática. Né? Que ele acredita que o universo é cíclico e as civilizações naturalmente tendem a nascer, crescer e morrer. E ele estava prevendo por essa teoria a destruição do Império Galáctico. Ele ia se destruir, tal, por tal motivo, tal, a matemática que ele fazia, os cálculos que ele fazia. Aí ele constrói um projeto chamado Fundação, que é guardar todo o conhecimento da galáxia num determinado planeta, determinado computador, alguma coisa assim, certo? Para quando acontecesse o colapso da civilização, a retomada da civilização poder ser muito mais rápida. Né? E que era inevitável o colapso, eles não iam conseguir parar o colapso. Mas renascer seria diferente. Né? É como nós aqui, se estivermos esperando um colapso da nossa civilização por algum motivo, o conhecimento tem que estar guardado em algum lugar. Para depois poder ser fácil reestruturar e a civilização renascer de novo. Não começar do zero da Idade da Pedra. Se viemos para ter uma experiência na matéria, e se conhecermos o plano astral, pois de lá viemos, não deveríamos viver a vida melhor, da melhor maneira possível e não se preocupar com o espiritual? Não, esse é o seu erro. Né? Você é um ser espiritual.
Você nunca deixou de ser um ser espiritual. Então você tem que se preocupar em acordar de ser e viver na matéria como um ser espiritual. Aí você vai viver totalmente diferente, não vai ser que nem maluco pisando nas pessoas aí, correndo atrás de merda que não tem sentido. É muito importante que você desperte agora, aqui, em vida. Porque se você não fizer isso, você só vai fazer merda, pode ter certeza. Entendeu? Então, é muito importante ser um ser espiritual aqui em vida, na matéria. É isso que Jesus nos ensinou. Você tem que procurar o reino de Deus, cara. Você tem que procurar o reino de Deus você tem que se conectar de novo com a sua vida astral, com a sua vida espiritual. E saber que você é um espírito que veio de lá. Essa era a máxima de Jesus. E ele dizia, essa é a primeira coisa que você tem que fazer nessa vida. Esquece todas as outras. Não é o que você está perguntando, deixa eu ver a vida material, que deixa a espiritualidade de lado, vou morrer. Não é assim. Esse é o erro que toda a humanidade teve. E aí vem Jesus para recordar os caras. Cara, pô, você tem que acordar que você não é daqui, cara. Você vai morrer, pô. Todo mundo vai morrer. Então vamos estudar isso aí, vamos entender. Aí você vive melhor aqui. Você vive melhor, aproveita mais a experiência terrena, sabendo que você é um espírito. E não diferente. Podemos sair dessa encarnação sem apego nenhum a nada? Claro que pode. Olha os indianos lá, tudo pelado, não tá nem aí, nem roupa os caras tá afim. Aquele cara quando morre, cara, não dá trabalho para ninguém do outro lado, no sentido prático da coisa. É muito mais fácil eles aceitarem a morte. Porque eles não têm nada aqui nessa vida, eles não se apegaram a nada. Saca? Tem muita coisa interessante aí. Ok? Então amanhã a gente volta, pessoal. Amanhã tem muitas mais perguntas para responder para vocês aí. Ok? Namastê. Muita paz.